E com a ciência progredindo, inclusive a Unicamp recentemente divulgou um artigo que está quase comprovando a descoberta do elemento químico de número atômico 119, nos leva a acreditar que você pode e vai ter ali uma região onde se comporta até 8 elétrons. Mas perceba o que eu falei ao longo da explicação. O número máximo de elétrons da região é aquele. Não quer dizer que dentro de uma camada M tem que ter sempre 18. Pode ter 10, pode ter 5, pode ter 2. A gente vai gerar um mecanismo para fazer essa distribuição. Por enquanto, eu estou definindo para você a região, o seu nome, representado por uma letra, e quantos elétrons eu poderia colocar lá dentro, no máximo. Se vai ter aquilo ou não, é uma questão que mais à frente vamos discutir. Número quântico principal, N. Ele indica as camadas. Então, esse é o número que lá naquele primeiro esquema eu associei a você que vai representar as camadas. Vamos ver esse esquema agora. Camada K é representada por N igual a 1. Camada L, N igual a 2. Camada M, N igual a 3. Camada N, N igual a 4. Camada O, N igual a 5. Camada P, N igual a 6. Camada Q, N igual a 7. Subníveis de energia. Os subníveis de energia são a segunda região criada para que nós possamos ter a melhor localização daquele elétron. Então agora eu vou pegar aquelas camadas, aquelas 7 camadas criadas, e vou dividir em pedaços menores. Esses pedaços é o que nós chamamos de subníveis. São 4 subníveis hoje trabalhados e conhecidos: o S, o P, o D e o F. Cada subnível é uma divisão da camada, então é uma região menor. Se é uma região menor, ela também comporta uma quantidade máxima de elétrons. O subnível S tem no máximo 2 elétrons, o subnível P no máximo 6, o subnível D no máximo 10 e o F no máximo 14. Não se preocupa que eu estou te apresentando como está sendo dividido e as representações. A maneira de usar isso é daqui a pouco que você vai ver. Vamos entender por partes, para que você consiga compreender com bastante eficácia essa parte de subníveis, níveis em geral. Número quântico secundário, L, ou azimutal. Como informado, o número quântico principal representava a camada. Agora eu criei o segundo número quântico, o número quântico secundário. Ele vai representar quem? Os subníveis. Eu estou criando um código, uma codificação, que vai representar cada uma das 4 informações centrais ligadas à eletrosfera. Sendo assim, o subnível S vai ser representado por L igual a 0. O subnível P por L igual a 1. O subnível D por L igual a 2. E o subnível F por L igual a 3. Criando, então, a segunda sequência de códigos representativos. Exemplo. Eu digo que um elétron tem N igual a 4, L igual a 0. Significa dizer que é um elétron da camada N e que ele está no subnível S, porque 0 representa S e porque 4 representa a 4ª camada ou camada N. Outro exemplo. Se eu digo que um elétron está no subnível P, o inverso do anterior, ele tem L igual a 1, porque 1 representa o subnível P. Se eu digo que um elétron está na camada M, é porque ele tem N igual a 3. Ele está na 3ª camada. Então, o que eu estou tentando te mostrar com esses 2 exemplos é que você pode associar as camadas K, L e M a um grupo de números, número quântico principal. E os subníveis a um outro grupo de números, o número quântico secundário. Orbital, essa foi a minha 3ª divisão. É a região mais provável de eu achar aquele elétron.
vai ser o meu terceiro número do jogo. É uma região do espaço em torno do núcleo, ou seja, na eletrosfera, onde há maior probabilidade de se encontrar um elétron. Então ele é a região de menor tamanho, dentro da eletrosfera, onde com certeza, se eu tiver que achar o elétron, é lá dentro que ele está. Princípio de exclusão de Pauli. Como eu te falei, existem algumas regras para a identificação do elétron e a melhor localização dele dentro do orbital, o tal sentido do gelo. Então eu tenho que entender como é que funciona lá dentro do orbital essa colocação de elétrons. Veja só, em um orbital pode haver no máximo 2 elétrons e de spins contrários. Como eu te disse, necessariamente só pode ter 2 elétrons e eles têm que girar em sentidos contrários. Por isso tem que ter spins contrários. Quem enuncia isso é a regra de Pauli. Tem uma outra, a regra de Rand, que fala o seguinte: um orbital de um determinado subnível só recebe o seu segundo elétron depois que todos os orbitais do mesmo subnível tiverem pelo menos um elétron. Essa é uma regra que equilibra os orbitais. Imagine você que se tivesse 2 orbitais, você tem 2 elétrons, vai encher o primeiro? Por que não colocar um em cada um? Então o que se percebeu, até por uma questão de terem carga negativa e de maior estabilidade do átomo, que se você tem orbitais em quantidade, espalhe os elétrons. E o que se teve como regra foi o seguinte, veja esse exemplo. Se você tem que colocar 2 elétrons, você não vai colocá-los direto no mesmo quadradinho, no mesmo orbital. Você vai fazê-lo de que maneira? Você coloca o primeiro no primeiro orbital. Se tem um segundo, coloque-o no segundo orbital. Se existe um terceiro orbital, então o próximo elétron vai entrar lá. Aí sim, se todos os orbitais receberam um elétron, tem mais um. Então o segundo entra aqui. Como o Pauli disse, no máximo 2 em cada um. Mas o segundo só entra, segundo Rand, depois que todos os orbitais tiverem pelo menos um. O número quântico magnético, M ou ML, é a representação do orbital. Lembra, eu já tinha apresentado o número quântico principal para a camada, o número quântico secundário para o subnível, agora eu vou te apresentar o número quântico magnético, que vai representar em qual quadradinho, em qual orbital o elétron vai estar. O subnível S tem no máximo 2 elétrons, então ele tem apenas um orbital. O subnível P tem no máximo 6 elétrons, então ele tem 3 orbitais. O subnível D tem no máximo 10 elétrons, então ele tem 5 orbitais. O subnível F tem no máximo 14 elétrons, então ele tem 7 orbitais. Por que isso? Porque sabe-se que em cada orbital cabem no máximo 2 elétrons. Então, exemplo, D. D tem 10. Cabe 2 em cada um, 10 por 2, 5 orbitais. P tem 6. 2 em cada um, 3 orbitais. O número de orbitais é sempre a metade do número de elétrons daquele subnível. E como representar numericamente? Eu tenho que ter o código numérico. Foi escolhido, então, em função de algumas equações quânticas, que não me cabe aqui te mostrar, é a parte mais quântica de nível superior, onde, em suma, se utilizou números inteiros, do centro para as extremidades, onde temos, então, o subnível S, como só tem um orbital, é 0 a sua representação. O subnível P, como tem 3 orbitais, 0 no centro, inteiro e positivo para a direita, inteiro negativo para a esquerda, mais 1 e menos 1. 0 no centro, mais 1 e mais 2, menos 1 e menos 2. 0 no centro, mais 1, mais 2 e mais 3, menos 1, menos 2 e menos 3. A partir dos orbitais centrais,
que você bota o zero, você representa os positivos para a direita, inteiros, e negativos para a esquerda, também inteiros. Então, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3, conforme o número de orbitais daquela situação. Exemplo. N igual a 2, L igual a 1, M igual a mais 1. Se N é igual a 2, o elétron está na segunda camada ou camada L. Se L é igual a 1, o elétron está no subnível P, porque P é igual a 1. Se M é mais 1, então no subnível P, no qual eu tenho 3 orbitais, ele vai estar no terceiro quadradinho, que é o mais 1. Vamos ver um outro exemplo. Se a camada é M, então N igual a 3. Ele está no terceiro nível. Se o subnível é D, então L é igual a 2, porque 2 representa o subnível D. E se M é menos 1? Ora, D tem 5 quadradinhos. O menos 1 é o segundo. Lembrando, 0 no meio, para a esquerda, menos 1, menos 2. Então, o elétron vai estar dentro desse quadradinho, no subnível D, na terceira camada. Número quântico de spin, ms ou s. Esse é o último dos números. Ele vai informar o quê? O sentido de giro do elétron, que, por convenção, representa-se hoje ou por uma setinha voltada para cima ou por uma setinha voltada para baixo. Por que isso? Eu tenho um orbital e lá dentro tem no máximo 2. Mas espera aí, cada um vai ocupar o quê? A metade do orbital. Então eu vou representar, embora também exista uma equação que mostre o porquê desse número, como mais 1/2 e menos 1/2. Por convenção, e única e exclusivamente por convenção, quando o elétron está virado para cima, representa-se como S igual a menos 1/2. Se o elétron está virado para baixo, S igual a mais 1/2. Como você pôde compreender até aqui, eu peguei a eletrosfera e dividi em 4 regiões: nível, subnível, orbital e o sentido do giro do elétron. Criei 4 números: o quântico principal, que caracteriza a camada, o quântico secundário, que caracteriza o subnível, o quântico magnético, que caracteriza o orbital, e o quântico de spin, que caracteriza o sentido em que gira o elétron. Então, o que eu quero com você a partir de agora? Que você determine a posição de um elétron. Que você, nos exemplos que vão se seguir, nos exercícios que você for fazer, tenha condições de representar a posição daquele elétron, dizendo sempre essas 4 informações. Vamos ver um exemplo para fixar essa ideia. Quais os números quânticos para o elétron assinalado pertencente à camada N? Veja, a camada foi dada. Temos 5 quadradinhos, o que caracteriza 5 orbitais. Subnível D. Setinha virada para cima. Então vamos ver. Camada N é a 4ª camada. K, L, M, N. Então N igual a 4. Subnível D. Por que D? Porque tem 5 orbitais. Eu aprendi que o S tem 1, o P tem 3, o D tem 5 e o F tem 7. Se tem 5 quadradinhos, ou orbitais,